Enigma Podcast apresenta Percepções. No Enigma Podcast, o espaço é para hipnose. E para falar sobre hipnose, a gente vai conversar com o professor Ronald Arthur Scoss, que na verdade é meu conhecido há bastante tempo, é meu amigo há bastante tempo, e é com imenso prazer que a gente vai conversar com o Ronald. É satisfação, prazer conversar com você. Igualmente, tenho muito prazer em revê-la, depois de alguns anos, e também de estar aqui com você. Vamos fazer assim um ABC a respeito de hipnose. Para que as pessoas conheçam um pouco a seu respeito, Ronald, eu queria que você falasse, sim, fizesse um depoimento, na verdade, como a hipnose entrou na sua vida. Você que é uma pessoa dedicada a estudos nessa área de neurolinguística, de astrologia, como você acabou se apaixonando, se envolvendo e adquirindo mais conhecimento a respeito de hipnose? Então, eu trabalhava sempre com astrologia, sempre trabalhei com astrologia, só que chegou num ponto em que eu achei que a astrologia, ela te leva até um certo ponto. E depois eu não sabia o que fazer com aquilo. Como aconselhar, por exemplo, os meus clientes. E como pesquisador curioso que eu sempre fui, eu fui buscar outras ferramentas. Então eu conheci a neurolinguística, que eu achei uma ferramenta excelente, e depois a hipnose, que eu achei uma ferramenta mais excelente ainda. Então eu conheci a hipnose de Milton Erickson, que nós chamamos de hipnose ericksoniana. Nós temos dois tipos de hipnose: a hipnose clássica, que as pessoas já viram na televisão, você vai comer uma cebola, uma maçã, uma cebola e tal, a pessoa dança, canta, chora, ri. Nós chamamos isso de hipnose de palco. E nós temos uma segunda hipnose, que é justamente a hipnose de Milton Erickson, que na realidade não é nada mais, nada menos do que um grande relaxamento, um relaxamento profundo. Então, como todo ser humano tem um inconsciente, a hipnose é como se fosse uma porta que abre o inconsciente, que nos dá a possibilidade de trabalhar com os bloqueios, medos, angústias, fobias, enfim, todos esses bloqueios que o ser humano tem, que não está consciente para ele. Por exemplo, se você tem uma dor, essa dor é consciente. Você sabe que é uma dor, machucou o braço, machucou o pé, ela é consciente. Mas se você tem uma fobia, ela está inconsciente, ou seja, você não sabe de onde vem. Aonde está, por que você desenvolveu essa fobia. Então a hipnose tem essa possibilidade de abrir essa porta do inconsciente e nós trabalharmos essa fobia. Voltando um pouquinho ainda, Ronald, eu queria que você falasse a respeito, até para que os nossos ouvintes aí tenham muito claro essa diferente forma, Ou seja, a hipnose vinda do Erickson, essa hipnose clássica, essa hipnose de palco, e que é popularmente conhecida, A gente vê muito, por exemplo, em filmes, até em espetáculos teatrais, alguém, normalmente com relógio de bolso, em movimento de pêndulo, convencendo a outra pessoa a determinadas atitudes. Então, rir, chorar, mesmo supostamente contra a vontade. Na hipnose vinda de Erickson, isso também acontece, ou seja, existe o mestre e o escravo que aceita essas indicações. Gostaria que você falasse a respeito disso, porque algumas pessoas talvez tenham até receio de hipnose por causa disso. Até uma vez aconteceu, uma cliente entrou no meu consultório e quando ela me viu, ela levou um susto, porque ela achou que eu fosse essa pessoa que tivesse um bigodão, uma barba comprida, tivesse todo vestido de preto, e que eu fosse usar o pêndulo, e que ela fosse ficar à mercê das minhas ordens. E não é nada disso, é muito pelo contrário. Por exemplo, a pessoa quando ela está num estado que nós chamamos de transe, a palavra parece assustadora, mas não é, porque na realidade é um estado de relaxamento.
A pessoa, por exemplo, se eu colocar a mão no braço ou a mão na mão dessa pessoa, sem pedir licença para o inconsciente, essa pessoa desperta na mesma hora. Então não tem essa história da pessoa ser escrava, ficar sob o meu domínio, vamos dizer, porque ela está hipnotizada. Não, ela está consciente, ela fica consciente. Ela pode até esquecer algumas coisinhas que depois eu vou lembrando, quando é conveniente para ela. Então isso é só lenda, é coisa do passado, porque isso começaram nos filmes, principalmente em Londres. Em Londres se usava muito essa hipnose clássica, então fizeram essa figura dessa pessoa, né, de fraque, todo de preto, amedrontador. E as pessoas têm esse medo, acham que é isso, e não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está dizendo desse estado da pessoa, do paciente, vamos chamar assim. É um estado ao contrário do que a gente tem como ideia, não é um estado de sonolência, seria um estado de extrema atenção, já que essa pessoa vai estar ligada ao seu inconsciente, mas ao mesmo tempo é um estado de relaxamento. Eu queria que você falasse mais a respeito desse estado. É como se fosse um estado de alfa, que é onde a pessoa está profundamente relaxada, mas ao mesmo tempo com uma profunda atenção. Porque naquele momento ela se desliga do mundo material no sentido de preocupações. Então, preocupação com o supermercado, com o carro, com a família, ela está focada nela, só nela naquele momento, com o problema dela, com aquilo que ela quer resolver. Então, ela está focada e ao mesmo tempo ela está no estado de relaxamento profundo. Já que ela está focada, tem como você, por exemplo, numa sessão focar, não sei se é assim que você trabalha, como os especialistas em geral trabalham, focar em determinado assunto, por exemplo, não consigo lidar, tenho medo, tenho fobia com relação à altura, tenho medo de viajar de avião, eu posso trabalhar em terapia, em hipnose, eu posso trabalhar exatamente só esse medo. É assim que normalmente acontece? Com certeza. Por exemplo, eu já atendo muitos casos exatamente de fobia, medo de altura, medo de avião, medo de elevador, é muito comum. E tem outros medos que as pessoas nem sonham que existem, assim como medo de borboleta, medo de lagarta. São coisas que nós encontramos no nosso dia a dia. Mas, por exemplo, eu tinha uma cliente que se uma borboleta encostasse nela, ela era capaz de desmaiar. De tanto pavor, era uma fobia em relação à borboleta. Foi trabalhado. Posso dar outros exemplos até mais profundos. Tinha uma cliente que ela se casou por amor, com muito amor, e ele também, por amor. Só que assim, ela casou virgem, ela não admitia determinadas coisas. Foram para a lua de mel e na lua de mel nada aconteceu, porque ela sentia dores atrozes e tinha uma dificuldade muito grande em relação à sexualidade. Então o que aconteceu? Me procuraram porque o casamento estava indo por água abaixo e nós começamos uma terapia em relação à sexualidade dela e com o passar do tempo, mas eu não me lembro precisamente quantas sessões foram na época, nós fizemos uma regressão e ela se viu aos 4 anos sentada no colo do pai e o pai a bulinava. Então, isso no inconsciente dela ficou perigo, perigo, perigo. Trabalhamos e resolveu o problema dela. Esse foi um caso. O outro caso que me impressionou muito foi de um rapaz que tinha uma dor de cabeça crônica. E aquela dor de cabeça que ele já tinha feito todos os exames, tinha passado por vários médicos, enfim, uma série de coisas, e me procurou. Trabalhamos, e conclusão da história. De repente ele vira para mim e diz assim: eu estou em outra vida. E eu, na realidade, trabalhei como se fosse, porque eu não tenho certeza se era. Nós não sabemos se é uma fantasia do inconsciente ou não. O terapeuta, ele precisa trabalhar como se fosse com a realidade que o cliente está trazendo. Conclusão da história. Perguntei para ele: aonde você está? Estou na guerra e acabei de levar um tiro na cabeça. Trabalhamos e resolveu o problema dele. Então,
As pessoas me perguntam e querem muito fazer. Eu quero fazer uma hipnose para fazer uma regressão para vidas passadas. Não é assim, porque nós não sabemos se isso existe ou não. É possível até o útero, até ali nós trabalhamos. Então, por exemplo, se a pessoa tem um bloqueio, como teve uma cliente minha, ela tinha um bloqueio em relação à mãe. Ela gostava, adorava a mãe, mas ao mesmo tempo ela tinha medo da mãe. O que aconteceu? Quando ela era bebê, a mãe foi no banheiro com ela no colo, escorregou e caiu. O que o inconsciente registrou? Que a mãe a jogou no chão. Então ela tinha essa prevenção em relação à mãe. Trabalhamos e resolveu o problema dela. Então, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Agora, o importante é saber que a pessoa não precisa ter esses receios, esses medos. Por exemplo, a polícia de alguns estados, assim, até como o estado de São Paulo, usa muito a hipnose para fazer o retrato falado. Então, isso mostrou no Jornal Nacional, a moça tinha sido violentada e, conclusão, ela não lembrava da fisionomia do estrupador. Colocaram em estado de transe, de relaxamento profundo, e o desenhista foi desenhando o rosto e conseguiram pegar o sujeito. Então, a pessoa não precisa ter esses receios, esses medos, por falta, às vezes, de ler, por falta de informação. As pessoas criam essa barreira, quando, na realidade, a hipnose é uma ferramenta muito poderosa. Eu queria que a gente falasse desse processo de linha de tempo, as sessões e essa linha do tempo. Você comentou que, por meio da hipnose, se pode chegar, por exemplo, até o útero. Isso seria numa única sessão? É uma sequência de sessões? Normalmente, como é feito esse trajeto, esse regresso? Por favor. Primeiro, eu peço para a pessoa, na primeira sessão, para que ela acesse a sua linha do tempo. Todos nós temos uma linha do tempo. Algumas pessoas, essa linha sai da cabeça, outra sai do peito, outra sai dos braços, depende, outra sai das costas, mas existe a linha. Essa linha, ela vai direcionar essa pessoa para que essa pessoa vá para o passado, ela está no presente, e depois para o futuro. Isso é feito em algumas sessões. É quase que impossível fazer numa sessão só, porque a pessoa fica cansada, o terapeuta fica cansado. É um trabalho fascinante, com resultado fascinante também, mas é quase impossível ser feito numa única sessão. Por quê? Porque nós direcionamos essa pessoa para a linha do tempo do passado. A linha do passado vai levar essa pessoa até o útero, no caso, para descobrir onde está aquele bloqueio. Por exemplo, eu tenho um bloqueio em relação à altura. Pronto, uma coisa mais fácil. Aonde que meu inconsciente aprendeu esse comportamento? Porque ele aprendeu. Você não nasceu com medo de altura. Você aprendeu, o inconsciente aprendeu. O inconsciente, ele pensa, aprendendo esse comportamento, que ele está te protegendo, que ele está te ajudando. Mas na realidade não é. E ele tem uma certa dificuldade em desaprender, vamos dizer assim. Então nós vamos trabalhando com o inconsciente para que ele possa desaprender esse comportamento e vamos colocar um novo comportamento, ou seja, não ter medo de altura. O ter medo de altura é natural para todo ser humano, porque é uma proteção natural. Se eu não tenho medo, eu vou numa sacada e pulo, porque eu não tenho medo. Mas o medo racional, e esse medo de fobia é um medo irracional, né? A pessoa deixa de entrar num elevador, sobe 5, 6, 10 lances de escada por não entrar num elevador por medo, né? Então nós trabalhamos isso. Também já tive muitos clientes que é um mal de hoje em dia, vamos dizer, né? Ronald, a gente pode dizer de uma maneira bastante simplificada
que a técnica da hipnose faz com que, por exemplo, de um mau hábito, por exemplo, como excessivamente, por meio da hipnose eu posso ter um bom hábito, ou seja, comer de maneira regrada, posso me conscientizar desse mau hábito, desse meu comportamento que não é interessante, não é positivo para mim. Existe algum mecanismo, por exemplo, fumo e não quero mais fumar. Posso largar esse hábito fazendo com que exista uma conotação negativa. Não quero comer mais carne. Vou fazer com que eu tenha ou sinta náusea. Como se trabalha e qual seria a vantagem ou desvantagem, por exemplo, de dar uma conotação negativa para algum hábito que eu queira largar? Bom, eu vou falar de uma forma bem simplificada para que as pessoas possam realmente entender. É como se o nosso inconsciente fosse uma fábrica que tivesse vários e vários funcionários, vários colaboradores. Nós vamos entrar em contato com aquele colaborador que gera esse mau hábito, que nós chamamos de partes, as nossas partes internas, que gera esse hábito, e nós vamos fazer um acordo com essa parte, para que essa parte colabore para que nós possamos deixar esse mau hábito. Ou seja, parar de fumar, diminuir a comida, emagrecer, enfim. Não é que isso seja um milagre, é um trabalho que eu diria que é um trabalho de formiguinha. É claro que precisa ter também a vontade da pessoa. Se a pessoa não tiver essa vontade, não adianta nem ela sentar lá e achar que vai resolver, porque milagre não existe. Então tem que ter a colaboração do cliente, né? Se o cliente realmente quiser, é totalmente possível. Voltando às sessões, em média, quanto tempo dura cada sessão? Trabalhando, claro que é caso a caso, mas trabalhando determinada fobia. Qual é a média de sessões? Eu tenho um problema, quero resolver, como se fosse uma terapia curta e direcionada a resolver aquela questão. Então, a hipnose veio justamente para isso, para diminuir o tempo das pessoas, porque hoje em dia, no mundo que nós estamos vivendo, esse mundo globalizado, essa correria que a gente vive do dia a dia, as pessoas não têm mais tanto tempo. Então a hipnose, ou até também a neurolinguística, ajuda muito a ser mais rápido do que as terapias mais convencionais. Eu não posso precisar um número, porque cada pessoa é uma pessoa. Já aconteceu de eu ter uma cliente, uma que eu digo são vários clientes, que em 3 sessões está resolvido, e outros precisam de mais sessões. Então não tem como eu dizer, olha, são 5, ou são 10, ou são 15, não tem como dizer isso. E o tempo de cada sessão, em média? Meia hora, 40 minutos, 50 minutos? Existe um tempo aí que você consiga induzir essa pessoa em relaxamento, trabalhar e que ela regresse? Normalmente é 1 hora. Mas eu desenvolvi uma técnica que eu não olho no relógio. Então, eu não vou interromper um trabalho que já se iniciou, porque deu 1 hora. Então, já teve sessões de 1h30, sessões de 1h40, porque eu não posso interromper, já comecei a sessão, já comecei o exercício com a pessoa, né? Então, eu não posso parar e dizer, olha, deu 1 hora, você tem que ir embora. Eu continuo o meu trabalho até terminar a sessão. Então tem sessões que em 40 minutos ela já aconteceu, já acabou. Então uma acaba cobrindo a outra, vamos dizer. E tem outras sessões que, dependendo do que nós estamos trabalhando, que duram 1h20, 1h40, por aí. Ronald, a pessoa que vai procurar um hipnoterapeuta, o que deve ter em mente? Essa pessoa deve ter feito que cursos, deve ter que cuidados nas sessões. Como normalmente vocês conduzem a sessão? Vocês fazem uma entrevista antes? Eu queria que você comentasse então a respeito dessa formação. O que é interessante, o que eu, buscando a hipnose como terapia, devo ter na mente? Em primeiro lugar, saber qual é a origem desse hipnoterapeuta, de onde ele veio. No caso, quando eu digo de onde ele veio, em termos de estudos, né? Por onde ele passou,
qual é a trajetória dele, né? Porque na realidade, tanto a hipnose quanto a neurolinguística, nós não temos uma universidade no Brasil, uma faculdade. Nós fazemos cursos e cursos e cursos e não acaba nunca, né? Porque é estudo, estudo e mais estudo. Então nós estamos sempre pesquisando. Agora, pode haver nesse meio também algum pilantra, né? Como eu mesmo conheço um que se destacou aí no Brasil prometendo mundos e fundos, você vai ficar rico. As pessoas ficaram descrentes em relação à neurolinguística. Por exemplo, eu ministro cursos em empresas e algumas empresas me proibiram de falar o nome neurolinguística. Eu troquei o nome, eu uso a neurolinguística, mas com outro nome. Por quê? Porque queimou. Então, quando essas pessoas, inclusive hipnoterapeuta, começam a prometer milagre, você vai ficar boa no dia seguinte, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, cuidado. Aí todo cuidado é pouco. Agora, se você conhecer um hipnoterapeuta que passou pelo Instituto Milton Erickson, que você percebe que é um pesquisador, que estuda, que gosta do ser humano, que se volta para o ser humano, que não fala só em dinheiro. Claro, o dinheiro é importante, mas não é só o dinheiro, né? Que você perceba que é realmente um pesquisador, aí você está em boas mãos. A gente estava falando até agora da hipnose como uma forma de terapia individual. Ela pode ser feita também de maneira coletiva. Eu posso trabalhar em grupo me valendo de técnicas de hipnose? Bom, é claro que de preferência a individual é melhor. Não no sentido de ser melhor porque vai resolver mais rápido o seu problema. Por você ficar mais tranquilo, mais intimamente, vamos dizer, um trabalho mais voltado só para você, ao passo que em grupo esse trabalho é voltado pro grupo. Mas é possível, né? Eu já fiz trabalho de grupo e que foi muito bom, que deu o resultado. E que a pessoa não precisa, o bom é isso, que a pessoa, ela não precisa se expor, ou seja, contar os problemas dela. Ela senta lá, fica quietinha e nós já vamos direcionando, claro, para o grupo. Agora, quando é alguma coisa assim mais íntima, uma coisa mais... como foi o caso dessa minha cliente, por exemplo, que eu falei que tinha dificuldade com relações sexuais. Já não funcionaria em grupo, né? Já não seria um trabalho em grupo. O trabalho em grupo seria mais assim para medo de falar em público, timidez, coisas mais leves, né? Embora falar em público está entre os as 5 fobias maiores do mundo, você sabia? É superior à morte, ao medo da morte. São pesquisas no mundo inteiro. E eu mesmo era um que eu tinha pavor de falar em público. Se falasse que eu ia falar em público, eu era capaz de fugir, né? E o universo me colocou aí, dando curso, etc. A terapia, já que pode ser feita de maneira coletiva, eu posso perseguir, me valer dela como ferramenta para direcionar, por exemplo, um projeto em comum. Eu, numa empresa, eu posso ser treinada buscando um objetivo comum para os meus funcionários, por exemplo. Isso pode ser feito, ou seja, essa terapia, a hipnose como terapia, pode ser também trabalhada para aspectos profissionais, para estudos, não só para os medos e fobias. Eu posso me preparar de forma a alavancar qualidades que eu tenho? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, quantas pessoas que trabalham em empresas que são líderes e não sabem que são líderes, está embutido essa liderança, ou até porque ela tem medo de acreditar nela mesma que ela tem esse aspecto de liderança. Então, quando nós trabalhamos com a hipnose e descobrimos que essa pessoa tem essa forte tendência a desenvolver uma liderança, nós trabalhamos em cima disso exatamente para ela ser uma líder ou um líder.
Você trabalhou também como um hipnoterapeuta, direcionando as tuas técnicas do teu trabalho a grupos de atletas. Eu queria que você comentasse a respeito desta experiência, que a gente já está lidando com o coletivo e projetando normalmente o sucesso, né? Ser bem-sucedido, vencer, ganhar. Como foram esses processos, esses projetos? Foi muito gratificante. Trabalhei com os leites Nestlé, com as meninas do vôlei, dos leites Nestlé, e depois a Nestlé retirou o patrocínio e elas foram para o BCN e eu fui junto. Criamos, independente de terapia, uma amizade muito forte entre nós e era um sofrimento para elas e para mim também, porque em dia de jogo eu ficava muito tenso e o resultado tinha que vir e o resultado era ganhar, que a empresa não joga para perder, e nós fazíamos coisa que até o diabo duvida. Eu me lembro de uma sessão que foi feita dentro do banheiro coletivo, porque elas estavam com medo naquele dia. Não é medo, elas estavam receosas, e era um jogo muito importante, e nós fizemos um trabalho em grupo, que foi muito bom, mas foi dentro do banheiro. Então, eu usava algumas técnicas muito interessantes, que sempre tiveram um bom resultado, graças a Deus, para elas e para mim também. Ronald, qualquer pessoa é hipnotizável, independentemente, por exemplo, de idade. Adolescente pode ser uma pessoa da terceira idade, homens e mulheres. Quem pode passar por essa terapia de hipnose? Todos podem passar. Alguns estudos dizem que 10% da população não é hipnotizável. Só que nós temos ferramentas para fazer com que esses 10% também sejam hipnotizáveis. Vamos dizer que esses 10% de pessoas que não são hipnotizáveis são pessoas dominadoras, pessoas que detêm o poder. Então elas jamais vão querer se entregar. Nós passamos o poder para ela. Quer dizer, ela pensa que nós passamos, né? Mas nós damos o poder para ela. Então eu diria que ela mesma acaba se auto-hipnotizando, junto com o terapeuta, lógico, acompanhada. 90% das pessoas têm essa resistência inicial, na primeira, na segunda, porque elas ficam na dúvida, ficam desconfiadas, estão estudando o hipnoterapeuta, o trabalho, né? Elas não chegam e se entregam imediatamente. É muito raro. Então isso também causa uma resistência. Mas à medida que o tempo vai passando, nós vamos criando uma credibilidade, uma confiança, e depois ela relaxa e vai, que é uma beleza. Ronald, você, esses anos todos como terapeuta, e especialmente como hipnoterapeuta, que tipo de retorno você tem dos teus clientes, dos teus pacientes? Que depoimentos as pessoas fazem para você? Existem alguns pacientes que voltam, seja para tratar de uma outra fobia, de uma outra circunstância que não consegue lidar. É comum esse retorno. Então, são os depoimentos que eu queria que você comentasse. E se existe o retorno da pessoa que acaba tendo a hipnose como um recurso para lidar com os seus problemas. Não existe um retorno, porque ela não sai. Ela dá uma continuidade, né? Porque, tipo assim, eu não falo para a pessoa, olha, você está de alta. Não tem essa história de alta. Ela mesma percebe que está bem, que não precisa continuar. Então, se ela não quer trabalhar outra coisa, encerra ali. Normalmente eu recebo e-mail, recebo abraço, né, da pessoa estar grata do que aconteceu. Eu brinco, eu falo, olha, eu não fiz nada, quem fez foi o seu inconsciente, seu cérebro, que na realidade é isso. Eu sou só uma ferramenta que vou conduzindo. Agora, tem outras pessoas que não têm um problema só, né? Não tem uma fobia só. Então, essa dá continuidade, ela nem para. Então, terminou de trabalhar uma coisa, ela fala, agora eu quero trabalhar essa outra coisa. Então, começa de novo a trabalhar. E isso é muito bom, porque ela já está habituada com o terapeuta, com o ambiente, com o terapeuta, com o trabalho, ela já conhece. Então,
vai bem mais rápido, inclusive, porque ela já conhece, ela já tem a confiança, né? E isso é muito bom. É muito gratificante pro terapeuta quando ele ouve a cliente ou o cliente dizer: Ronald, eu estou parando porque eu já não estou mais sentindo aquilo, e eu sei que é verdade. Ronald, curiosidade, o professor Ronald, quando precisa de um hipnoterapeuta, você se auto-hipnotiza? Existe essa possibilidade? Você se vale de técnicas de hipnose para se trabalhar? Eu uso bastante para mim mesmo, várias técnicas, mas eu prefiro ainda ir num hipnoterapeuta. Eu prefiro ser conduzido nesse momento, mas quando isso não é possível, eu uso as técnicas que eu conheço para mim mesmo. As pessoas que têm curiosidade a respeito de hipnose, da hipnose como terapia, as pessoas que quiserem manter um contato com você, você tem um e-mail que as pessoas podem entrar em contato, porventura marcar uma sessão, uma consulta, por favor. É prof, de professor, né, abreviado, @uol.com.br. Para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Quando pensarem em hipnose, quando pensarem em hipnose terapia, o que devem ter em mente? Vou me valer da hipnose como terapia. Estou disposto. O que devo fazer? Eu vou falar sobre uma metáfora que é muito bonita, muito interessante e bem hipnótica, porque nós esquecemos de falar de uma coisa bem interessante, que as pessoas elas entram em estado de transe várias e várias vezes por dia. Então, por exemplo, quando você está dirigindo o seu carro, você está indo em direção à sua casa, você pensa em tudo, menos no caminho. Quando você percebe, você está lá. Isso é um estado de transe. Quando você está vendo televisão, que você está vendo um filme, você foca naquele filme e você não lembra de mais nada que está em volta. Você não sabe se está chovendo, se está fazendo sol, se tem gente gritando ou não. Você está focado no filme. Aquele momento também é um momento hipnótico. O momento que você está lendo um livro e que você está super interessado naquela história, também você está num momento hipnótico. E por aí vai. Mas eu vou falar dessa metáfora que é muito bonita. Então, um samurai, ele chegou e perguntou para Buda: Buda, me diga, o que é o céu e o que é o inferno? Aí Buda olhou bem para o samurai e falou: mas logo tu, samurai, tu que é um cachorro, um porco fedido, vem me perguntar isso. O samurai na mesma hora levantou a espada para cortar o pescoço de Buda. Aí Buda rapidamente, inteligentemente falou: aí é o inferno. Aí o samurai começou a baixar o seu sabre, a sua espada, e Buda respondeu: e aí é o céu. Então, no momento que ele levantou a espada, ele estava num momento de ódio, de rancor, de raiva, para cortar a cabeça de Buda. Então ele estava no inferno. No momento em que ele abaixou a espada, ele foi para o céu, ele estava no céu. Então eu acho essa metáfora muito bonita e ela tem muito a ver com a hipnose. Bem, a gente conversou com o professor Ronald Arthur Escós, ele que é hipnoterapeuta e também é um grande estudioso de neurolinguística e de astrologia, a quem a gente agradece as informações, a quem a gente agradece a entrevista e também o reencontro. Obrigada, parabéns pelo trabalho, muito sucesso. Eu é que agradeço a todos e espero que vocês meditem a respeito e não tenha medo, né? Confie, não tenha medo, que dá para se ajudar muita gente. Um grande abraço a todos. Enigma Podcast apresentou Percepções.